Nesse vídeo eu pretendo tirar suas dúvidas sobre memória RAM. A gente ouve, quando fala sobre hardware, muitas máximas, né? Que às vezes não dá nem para se aprofundar por pouco tempo. Às vezes eu mesmo falo algumas coisas que são resumidas e a galera interpreta como se fosse uma verdade absoluta. E vamos falar sobre essas verdades absolutas. Por exemplo, o clock da memória RAM, né? Esses megahertz aqui, sempre dão mais desempenho ao processador? Isso não é um fato, porém também é. Quando? Vamos lá, se inscreve no canal, ativa o sininho porque as informações aqui são interessantes. Primeira questão é a seguinte: todo processador usa a memória RAM como sua própria memória. Então a memória RAM nada mais é do que utilizada pelo processador, né? Ele integra essa memória da memória RAM ao processador e ela é usada para fazer as suas tarefas, as suas funções, tá? E dentro dessa memória RAM, ela tem a sua velocidade, que é o seu clock. Aqui, por exemplo, 3200 MHz. Quanto mais alto esse clock, mais alta a velocidade do processador para fazer as suas tarefas. Então ele ganha um desempenho. Porém, tem um detalhe: nem todo processador consegue extrair clocks altos de memórias RAM. Resumindo, por exemplo, o i5 de 10ª geração, ele consegue pegar no máximo 2666 MHz da memória RAM. Independente se você tiver uma memória RAM de 4000 MHz. Ele, por questões de engenharia, só consegue extrair 2666 MHz. Isso significa que o i5 ele atinge o seu ápice de desempenho com uma memória de 2666 MHz. Se você colocar uma memória de 4000 MHz, ele vai funcionar, mas ele vai extrair dela só o que ele precisa, que é 2666 MHz. Alguns processadores da Intel, i9 e i7, extraem um pouco mais. Os AMDs também conseguem extrair mais, tá? Eles conseguem extrair acima de 3200 MHz muitas vezes, mas eles também têm esse limite. Em algum momento eles chegam nesse limite. E quanto mais alto é a velocidade dessa memória RAM, menos é o boost de desempenho. Por exemplo, uma diferença de 2600 no AMD para 3200 é uma diferença bem interessante. Agora, de 3200 para 3500 já não é uma diferença tão alta. Então, o que eu falo? Se você tem um i5, verifica, se você tem um processador, verifica qual que é o máximo, né? Vai lá no site da Intel, da AMD, qual que é o máximo dessa memória que ele extrai, para você saber se você não vai estar jogando dinheiro fora colocando um clock muito alto. O que deve ter de pessoas que colocam um clock alto em processadores i5 de 10ª geração e gastam mais por isso sem saber que não estão ganhando desempenho. Então a informação nos protege muitas vezes e protege o nosso dinheiro. Outra coisa que muita gente não se importa é com a latência da memória. Se você vai montar um PC novo, por exemplo, você pode comprar uma latência baixa. CL16, por exemplo, é uma latência bem baixa. Isso nada mais é do que o tempo que a memória RAM demora para completar um ciclo de trabalho. A memória RAM ela faz ciclos de trabalho. CL16 é o tempo. Ela leva ali, tem ali as barras, né? 16 barras, 16, 16. Mas o que você tem que entender? CL16 é rápido, CL18 é mais lento do que CL16, CL22 é mais lento que CL18 e CL16. Então quando você pega uma memória RAM com CL16, ela vai renderizar, vai ajudar o seu processador a renderizar, por exemplo, um Sony Vegas da vida mais rápido. Por quê? Porque ela faz um ciclo de trabalho mais rápido do que uma memória CL18. Então, para renderização, é bem interessante você focar nesse CL mais baixo, você prestar atenção nisso. E algumas coisas do Windows também vai ter um impacto quando você opta por uma memória RAM com um CL menor. Lembrando que em jogos esse efeito do CL ele não é tão amplo, mas pode acontecer em alguns jogos, tá? Ele é mais para renderização. A mesma coisa o clock, os megahertz, eles não são tão efetivos para renderização como é o CL mais baixo. Então são coisas diferentes. O teu computador ele funciona de um jeito para renderizar um vídeo e de outro jeito quando você está jogando. Então, por isso, cara, essa memória RAM é uma das que eu recomendo muito. Inclusive, eu vou deixar o link delas. Ela tem um clock alto e tem um CL16. Ela é muito boa e de verdade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha sanado suas dúvidas. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, valeu e fui!